Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da comunidade evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Bom dia, amados e queridos irmãos internautas, você que já está conectado aí no programa Mensagem da Cruz, eu cumprimento a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o canal Deus Vivo Web TV, este é o programa Mensagem da Cruz, nesta manhã de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Ele fez esse dia, o seu amor não falha. Tá aí na voz da Nívia Soares. Manda mais um pouquinho pra gente, Felipe. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E por esse amor não falhar, nós temos hoje essa vida plena em Jesus Cristo, né? Estamos aí seguindo em frente. Hoje, na ausência do titular deste programa, pastor Wilson Dedim, estou aqui, né? Pastor Júlio César, ali na técnica, sempre conosco. O Felipe, né? Tá ali o Felipe mandando esse louvor maravilhoso para você.
né? Sempre com uma inspiração, sempre um louvor que toca a alma e que fala aí aos nossos corações, tá certo? Queridos, daqui a pouquinho, depois desse próximo louvor, eu quero voltar aí falando dos nossos colaboradores, né? E também dando aí os avisos, né? Passando todas as nossas atividades da semana, porque daqui a pouquinho tem uma mensagem poderosa, né? Que nós vamos deixar aí para os amados irmãos, tá? Vamos uma parte de um louvor e já voltamos com vocês. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Tá aí, o Felipe tá nessa segunda-feira animadão, né? Já colocou 2 louvores aí pra gente, né? Esses louvores aí alegres, né? Um louvor de festa, né? E também Nívia Soares. E esse aí, quem que é mesmo, Felipe? Oi? Renascer Praise, né? Renascer Praise. Tá aí, esses 2 louvores aí pra honra e glória do nosso Deus. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque as nossas atividades da semana, né, aqui na Deus Vivo sede, né, a igreja não para, né, pela bondade de Deus, de segunda a segunda ou de domingo a domingo, como você queira, nós temos atividades aqui em nossa igreja, né? Ontem pela manhã nós tivemos aqui um jejum, culto à noite também, né? E hoje, segunda-feira, nós temos o futebol aqui na quadra, o pessoal vem se divertir, brincar e também evangelizar aqui em nossa quadra. Mas amanhã, terça-feira, nós temos o nosso culto de libertação, culto de cura e libertação, toda terça-feira, há mais de 30 anos, né? Há quase 31 anos aqui neste lugar, né? Deus tem feito algo tremendo, muitas vidas libertas, né? Neste lugar aqui, pela bondade de Deus. Então, terça-feira, às 20 horas, aqui na templo sede da igreja Deus Vivo, nós com este trabalho de libertação. Quarta-feira pela manhã, nós temos o culto da manhã, né? Quarta-feira nós temos o culto da manhã. E qual que é o tema que está discorrendo, Felipe? Eu acho que nesta quarta nós vamos finalizar este tema aí, ó. Sua glória me atraiu, tá bom? A partir das 9 horas da manhã até umas 10h30 aproximadamente, pastor Luiz e pastora Maria conduzindo este trabalho todas as quartas-feiras pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Quinta-feira prossegue aí o nosso ensaio do coral, né? A Maristela e também a Nathalie, né? Estão aí trabalhando juntamente com todos os componentes do coral. Quero parabenizar essa liderança aí, também todos os componentes, pelo esforço, né? Pela dedicação e o trabalho lindo que estão fazendo para o Senhor, o nosso Deus. Cada dia mais bonito o nosso coral, que nasceu há pouco tempo, né? Cantaram aí nas festividades alusivas do nosso 30º aniversário, em outras ocasiões também estiveram cantando e também continuaram aí fazendo esse trabalho maravilhoso, tá? Então vamos continuar aí fazendo esse lindo trabalho, porque Santa Ceia agora do mês de março vocês vão estar cantando aqui na igreja e também uma possível agenda aí que vocês vão atender ainda com a data
a confirmar, tá bom? Então, quinta-feira, o ensaio no tabernáculo, e no templo nós continuamos aí com oração e estudo da palavra, né? Há poucos dias atrás eu dei um estudo aqui sobre cura e libertação e sobre o comportamento dos obreiros, né? Qual o comportamento da igreja no momento aí, nesses cultos de cura e libertação, alguns ensinamentos aí que são básicos, né? Do obreiro e da igreja. Na última quinta-feira, pastor Wilson continuou esse estudo, né? E possivelmente dará sequência na próxima quinta-feira, esse estudo aí sobre batalha espiritual, tá bom? Então é bom que você que queira aprender um pouquinho mais sobre batalha espiritual, sobre os níveis de batalha espiritual, é um estudo tremendo, enriquecedor, né, que vai te ajudar muito nessas batalhas diárias, tá bom? Sexta-feira, o grupo de louvor ensaiando, o pessoal do vôlei também aí continuando as suas atividades, né? Tem momento, é brincadeira, irmão, o pessoal vem brincar mesmo, se divertir e dar risada, mas tem os momentos ali da palavra, da oração, tem o momento ali da comunhão, em que o pessoal ali faz a explanação da palavra e também ora abençoando todos aqueles que participam aqui do voleibol na sexta-feira. No sábado, nós temos aí, né, o Vinícius, a Vitória, o Omar e a Daiane, que é a liderança de jovens. Eles estão no templo também a partir das 19h30 com o culto com a juventude. Eu sempre digo, o culto é dirigido pelos jovens. Deus tem usado tremendamente essa juventude, tá? Mas é para toda a igreja. O culto é para o nosso Deus e toda a igreja deve participar, e nós contamos aí com o apoio de todos os amados irmãos aí, a nossa juventude. Papai, mamãe, vem dar o apoio, né? Traga o teu filho, a tua filha, o vovô pode trazer o netinho, a netinha, e vem aí dar esse apoio também e participar, porque também você também é um adorador, né? Então venha adorar a Deus com os seus filhos e filhas e netos, enfim, todos. Enquanto os jovens estão no templo, com o culto ali no templo, o diácono irmão Edilson e a irmã Maiane estão ali no tabernáculo desenvolvendo também um lindo trabalho com os nossos adolescentes, tá bom? Então, vocês podem ver que não para o trabalho aqui na Deus Vivo Sede. Domingo, 19h, o nosso culto de celebração ao Senhor, né? Todos os domingos às 19h, uma multidão tem chegado aqui nesta igreja, né? Muitas pessoas vindo também conhecer esse trabalho, e nós nos alegramos aí pelo que o Senhor tem feito. Então, domingo, 19h, culto de celebração, você não pode ficar de fora. Convide mais alguém, vem estar conosco adorando a Deus. Felipe, eu quero que você coloque para nós aí o banner do pastor Sóstenes Mendes e também aquela chamadinha aí para os irmãos, porque está chegando, querido, está chegando, 16 e 17 de março, nós vamos receber aí este homem que é um profeta na adoração, pastor Sóstenes Mendes. Vamos ouvir essa chamadinha? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Vem aí o grande congresso de louvor e adoração profético. Presença marcante do pastor Sóstenes Mendes de Belo Horizonte. Dias 16 e 17 de março, às 19h. Local: Comunidade Evangélica Deus Vivo. Sede: Jardim Santiago. Glorifica o Senhor. Glorifica o Todo-Poderoso. Há poder no seu nome. Glorifica o Senhor. Exalte o seu nome, nome Todo-Poderoso.
Adore o Santo de Israel. Tá aí, queridos, glorifica o Santo de Israel, glorifica o leão da tribo de Judá, glorifica o nome daquele que vive e reina para todo sempre, né? Tá aí esse lindo louvor aí com o pastor Sóstenes Mendes, né? Eu já disse, esse homem que é um profeta na área do louvor e da adoração vai estar conosco, no dia 16 e 17. Então você, pastor, mande a sua equipe de louvor, né? Vai estar conosco, investindo aí esse tempo precioso a aprender um pouquinho mais sobre o louvor e a adoração. Esse pastor Sóstenes Mendes, né? Falei com ele na semana passada, esse último final de semana estava na Bahia ministrando ali também, né? Esse grande tema, esse tema maravilhoso, louvor e adoração. Ministra pelo Brasil todo, às vezes fora dele também, né? E tem vasto conhecimento nesta área de louvor e adoração. Então, você que pode, vem estar conosco, né? Entra em contato conosco, comigo, pastor Wilson, pastor Júlio, pastor Wilson, e venha, fala, pastor, nós vamos estar com vocês, vamos levar uma caravana, vamos ter tantas pessoas para a gente nos programar aqui. Ainda que o nosso espaço é relativamente bom, né? Bem amplo, talvez exceda aí o número de pessoas, né? E nós precisamos preparar mais lugar. Então, é bom que você entre em contato conosco. Não tem custo nenhum, tá? É de graça, você pode vir e ser abençoado com essa ministração. Aí vamos adorar o Senhor, nosso Deus, aqui nesses dias 16 e 17 de março. Te adorarei, te adorarei, e em todo tempo. Felipe, agora eu quero chamar aí, né? Olha que louvor maravilhoso. A vontade é de ficar, né, quietinho, ouvindo esses louvores e também adorando ao nosso Deus. Mas temos que seguir em frente aqui na nossa programação, porque eu quero chamar agora, Felipe, os nossos colaboradores, né? Nós temos aí a Brilhante Piscinas do irmão Vinícius e da irmã Cauane, esse casal abençoado aí, né? Que são membros aqui de nossa igreja, e tem essas duas lojas aí, né? Brilhante Piscinas na rua Uruguai 1599, sala 5, telefone 33228917 e o 998304765, 998304765. O outro endereço na Avenida Samuel Quinde, né? A loja 2, na Avenida Samuel Quinde, 1293, loja 4, aí o telefone 33268928, 33268928 e o 998304765. Eu disse loja 2 porque a matriz fica ali na Avenida, na Vila Brasil, e a loja número 2, ou que seja, né, a filial fica ali na Avenida Samuel Quinde, e a loja 4, que é na galeria lá, então por isso denomina loja 4, tá certo? Também nós temos aí como colaborador, né, o Senhor Dog, tá na correria do centro, é só passar no Senhor Dog do Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso 330, quiosque 302, no segundo piso, 3338-3551, 3338-3551. Vamos falar direitinho aqui, ó. 3338-3551. A equipe do irmão Sérgio está lá no Senhor Dog
da Royal. Também temos aí a Fadac Pets, né, na Avenida Lucílio de Heldes, 1335, no Jardim Coliseu, na galeria superior do Super Golf. Então tem rações para cães e gatos e também ali um aparato ali de coleira e tudo que é brinquedo, ossinho. Dá uma passadinha lá na Fadac Pets e confere as novidades que tem aí para o seu cãozinho e o seu gato também. Felipe, nós temos aí também Casa de Carne Empório Dom Antunes, também na Avenida Lucílio de Heldes, 1140, no Jardim Coliseu, né? Uma variedade maravilhosa de carnes e de segunda a sábado uma deliciosa marmitex, tá certo? E aos domingos um delicioso assado. É só passar lá, falar com a equipe do irmão Renato ou então mandar um WhatsApp do 99860 2515. 99860 2515. Eu disse Casa de Carne Empório Dom Antunes. Eu quero também falar das Óticas Jane, né? São 3 lojas, 2 Ótica Jane, a primeira na Avenida Senador Souza Naves, 182, Sala 8, e a loja 2 fica na Rua Piauí 399, no São Paulo Towers, tá certo? Aí você pode entrar na galeria e conferir também nessa belíssima loja, ali onde fica não é a Gabi, é a outra filha dele, a Grazi, essa loja aí fica a Grazi. E a terceira loja também do grupo é a Ótica Nogami, na Avenida Senador Souza Naves, 289, loja 2A, o telefone 3322-9613, 3322-9613, tá aí as 3 lojas, né? Um abraço, irmão Adilson, a irmã Jane e toda a família. Eu quero chamar agora a parte de um louvor, Felipe, e na sequência você vai ficar aí com uma mensagem que foi pregada aqui na Deus Vivo Sede, né, o ano passado, né, com o pastor Genival Bento, né? Nós estamos aí nesta segunda-feira, nós vamos reprisar para você essa mensagem do pastor Genival Bento, que esteve conosco aqui o ano passado, se não me engano, mês de maio, né, Felipe? Mês de maio aproximadamente, uma linda mensagem que ele pregou aqui em nossa igreja. Queridos, eu quero mandar um abraço para todos vocês, fiquem aí com essa poderosa mensagem, Deus abençoe a cada um de vocês. Passarinhos tão lindos cantarem, eu me alegro ao ver pelos campos, borboletas felizes voarem, eu me alegro ao ver pelos rios, belos peixes sempre a nadar, mas a minha maior alegria é saber que muito em breve um dia Jesus vem para me buscar. Tratando-se do último dia de celebração neste ano, eu quero ler um texto para conciliar com o tema de onde começamos ontem, mas hoje eu quero falar de uma mensagem muito conhecida dos irmãos, mas lida é o que está no meu coração, que é uma das expressões mais contundentes por meio de um poema lírico escrito no livro de Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 3. Desde ontem venho com esta palavra queimando no meu coração. E o versículo 6, Cantares 3 e 6, há um questionamento. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? O versículo 7 tem a resposta. Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Amém? Torne os vossos assentos, por favor. Amados, eu quero agradecer ao meu Deus
pelo rico privilégio de estar ministrando esta noite, esses dias, na Igreja Deus Vivo, na direção, na presidência do pastor Wilson Dedim, sua muito digna esposa, pastora Vera, seu vice-presidente, pastor Júlio, em nome deles, a todos que compõem este ministério, muito obrigado. Agradeço ao Vitor, presbítero, Vitor, com a sua muito digna esposa, irmã Isabela, pois o Vitor que me contactou tem uns 2 anos, né, pastor? E eu gostei porque ele não desiste, é persistente, e em seu nome ele se dirigiu a mim. E como eu vou lhe dizer algo que eu não costumo dizer, como eu sou bem conservador, e o senhor sabe que nos dias que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que se passam por outras, também por mim, aceitam convites. Então eu liguei para um grande amigo seu, pastor Elias, e ele disse: Bento é um homem de Deus, é meu amigo, tenho grande admiração, pode vir, que é um homem de Deus. Então, estou eu aqui e agradeço à igreja, que é soberana, a cada um membro. Pastor Eliane, obrigado pela receptividade e o carinho. Viu? Que Deus abençoe a todos. Queridos, como o tema estimulativo é acerca da volta de Jesus e do compromisso de nós continuarmos advertindo as pessoas deste grande dia. Quando nós lemos o texto, os irmãos observam que no contexto teológico, o livro de Cantares é um poema lírico e um poema que para nossa cultura ele não soa bem. Imagina para a cultura oriental. Se nós ocidentais encontramos neste poema declarações de amor, declarações de um homem para uma mulher, que por mais que os anos se passassem, hoje nós, com toda a pós-modernidade, com toda a liberdade de expressão, temos dificuldade de dizer para a mulher que nós amamos, e encontramos no livro de Cantares. São poemas, são declarações que por vezes achamos pejorativas, porque na declaração dele, ele expõe todo o sentimento do seu coração sem restrição. Então, sendo um poema lírico, ele não foi colocado aqui dentro de uma cultura machista da época, passando pela canosidade das escrituras, por acaso. Existe uma tipologia dentro do livro de Cantares para o Antigo e para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Salomão é uma tipologia de Yahvé e a Sulamita Israel. Para o Novo Testamento, Salomão é uma tipologia de Cristo e Sulamita a igreja. Então, com base neste contexto, quero trazer esta mensagem baseada no tema O Noivo Vem. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que a história de Salomão começa no livro dos reis. Salomão se tornou um rei aplaudido. Salomão galgou diante de Deus uma benevolência que o próprio pai Davi não alcançou. Veja que Deus disse a Salomão que ia torná-lo o homem mais sábio
que já existiu na face da terra. Deus diz a Salomão que vai lhe dar sabedoria como não deu a outrem. Só para os irmãos terem uma ideia, por conta dessa sabedoria, na época havia nações, e Jerusalém até aqui era de guerra, era sanguínea, por conta de Davi. E naquela época havia um refúgio dos reis, e os reis buscavam, no contexto da Etiópia, a rainha de Sabá. A história extrabíblica diz que ela era top. Ela conhecia, decifrava todos os enigmas. E não havia um enigma que ela não soubesse discernir. Então todos os reis de Israel iam até a ela, ou melhor, todos os reis, daquele tempo, iam a ela para que ela decifrasse os seus enigmas, porque era considerada a mais sábia. Mas com a chegada de Salomão, com aquele evento das mães, que uma dormiu por cima do filho, matou, e houve aquele questionamento, e o contexto judicial, quem é a verdadeira mãe, e por mais que tentaram, descobriram. Então isso se tornou tão conhecido que expandiu, não era comum. E Salomão, direcionado por Deus, ele resolve, elucida o caso de forma excepcional. A sapiência dele, a sabedoria dele foi tamanha, que quando ele discerne a verdadeira mãe e como ele agiu, então a notícia eclodiu por toda aquela região. Então chegou na Etiópia agora uma notícia para a rainha, que surgiu em Jerusalém um homem diferenciado, um rei como nunca houve, sábio, rico e inteligente. Então ela não quis acreditar no que ouviu. Quando contaram a ela do que ele era capaz, ela não acreditou. Então nasceu no coração dela: vou visitá-lo. A viagem era longa, e ela prepara presentes, custo alto, porque nunca tinha aparecido ninguém como ela. Então o teor da visita, o principal motivo era saber se era verdade. Então ela, como sábia que era, prepara uma agenda de perguntas enigmáticas, para saber que Salomão era mesmo bom. Quando ela faz a viagem, que chega em Jerusalém, a história diz que ela, em observar a riqueza de Salomão, já perplexa fica. Quando ela percebe os vestidos, as vestes dos empregados de Salomão, ela pasma. Então ela fica boquiaberta, e Salomão marca uma audiência com ela, e a Bíblia diz, está escrito, que ela prepara as perguntas, enigmas, e quando Salomão a recebe, diz a Bíblia, que de todas as perguntas enigmáticas que ela perguntou a Salomão, não ficou uma que ele não lhe desse resposta. Então ela pasma e diz: não me contaram nem a metade do que eu estou ouvindo e estou vendo. Para você ver a grandeza de Salomão. Salomão lidera o mais poderoso exército, e quem comandava era Deus. Salomão não tinha dificuldade, promoveu a paz. Como o pastor disse que 78 milhões era o sonho, isso era fichinha para Salomão, porque os reis mais ricos faziam questão de mandar sem haver pix, mas a riqueza chegava em Jerusalém por meio das ofertas. E Salomão vai crescendo, mas havia algo.
A Bíblia diz que Salomão, ele quebra o propósito com Deus. E agora vai fazer relacionamento político, diplomático com o Egito, por interesse político. Então, quando ele casa-se, se aparenta com a filha de Faraó, ele quebra um protocolo que Deus lhe disse, para não se aparentar com pessoas pagãs. E pelo interesse político, econômico, ele quebra a palavra. E ele se aparenta com a filha de Faraó. Casa com ela e se torna parente do Faraó. Por quê? Porque ele não entendia se o exército de Israel era forte e não perdia uma guerra. Ele sabia onde estava o segredo, era Deus. Mas os Faraó tinham um exército tão bom e tão batalhador como o de Israel. Então ele queria descobrir onde estava o segredo, a potência de Faraó ter um exército tão grande e tão poderoso. E o único meio, por interesse político e bélico, era ter acesso às informações. E isso não vinha, tinha que se aparentar para ter acesso. Porque se aparentando a Faraó, ele também poderia futuramente ser rei do Egito e mandar do Egito. O que impacta Salomão é que quando ele percebe o segredo da força do exército de Faraó, ele pasma e se apaixona. Porque diz a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 28 e 29, que o que fortalecia o exército de Israel não eram os generais e nem os valentes soldados, mas era justamente nos cavalos, nas éguas, que vinham puxando os carros de guerra. Então ele vai perceber que os cavalos, as éguas, que Faraó trazia para o exército, vinha de uma única região, da Cilícia, de uma cidade chamada Coa. Então esta região era especialista em criar animais. E o rei do Egito, Faraó, comumente já contratava esses animais, já comprava-os direto de Coa, na Cilícia. Então os criadores já criavam com a pré-venda, sabendo que estes animais já tinham preço fixo e eram muito caros. Então diz o contexto que estes cavalos saíam da cidade de Coas em embarcações para desembarcar no Egito. Era uma viagem longa e estes animais vinham brutos, como foram criados, não preparados para o embate, não preparados para a guerra. Mas quando eles desembarcavam no Egito, com o movimento das águas, com a opressão dos animais um no outro, abriam feridas. Mas quando eles chegavam no Egito, muitos representantes de reis já estavam lá. Mas os primeiros lotes eram de Faraó. Os melhores lotes eram de Faraó, que já tinha comprado Júlio. Então, quando era a diferença? Era que o adestrador de Faraó, o representante de Faraó, o enviado de Faraó, já estava esperando os seus lotes. Quando eles desembarcavam, que o adestrador olhava, sangue, ferida, improváveis eram para a guerra. Mas o adestrador de Faraó tirava aqueles animais da embarcação e não os levava direto para o campo de batalha. Primeira coisa que Salomão descobre é que aqueles animais
eram levados para um lugar à parte, para que, primeiro, serem sarados. Todas as feridas da viagem eram saradas, e enquanto eles não eram sarados, eles não podiam sair dali, porque chegaram feridos e desnutridos. Quando o adestrador, num período de tempo, sarava, ele agora ia alimentá-los com alimentos nutritivos, para repor a energia, para repor a disposição, para repor a coragem, para poder ir para o campo de batalha. Mas antes do campo de batalha, guarde isso, feridas saradas, bem alimentados, já estavam prontos, mas não ia para a guerra. Eles iam para um campo de treinamento, agora restaurados, iam para o campo de treinamento. Mas o campo de treinamento de Faraó era como se fosse guerra de verdade. Era tão duro e tão austero que a história diz que em um lote de 30 animais, só 15 sobrevivia à dureza dos treinamentos. 15 não suportava, 15 morriam, porque não estavam preparados para a guerra. Então, os 15 que sobreviviam, isso era uma constância. Então, eles voltavam para o adestrador, agora alimentados, sarados e treinados para a guerra. Aí vinha o quarto providência. Qual? Beleza. O adestrador agora investia com recurso de Faraó na beleza daqueles animais. Eles eram tratados de uma forma tão diferenciada, se tornavam tão belos, que diz a história que quando eles saíam para se apresentar aos egípcios, eles se curvavam diante daqueles animais, de belos e preparados que eram. E agora estavam prontos. Então o adestrador separava parte deles para a carruagem do rei e parte deles para a guerra. Mas o último catequizar do adestrador, eu antes de pregar esse texto, eu consultei alguns veterinários e eles constataram a veracidade. O adestrador de Faraó, dia e noite, antes de dispensar os animais para a guerra, ele repetia dia e noite e impregnava no cérebro deles: a ordem é avançar e não recuar. Eles continuavam dia e noite: a ordem é avançar e não recuar. Quando esses animais catequizavam a informação, eles entregavam a guerra e as carruagens de Faraó. Os irmãos vão ver isso no capítulo 14 do Êxodo, quando a Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito. Faraó, indignado, prepara o melhor que ele tem: carro, cavalos e cavaleiros. Veja porque este exército não desistia, este exército não abria mão do projeto de avançar. Então Faraó prepara o melhor que tinha: carros, cavalos e cavaleiros, com base no contexto do treinamento. Veja que Deus conduziu Israel. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo, colocou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E aonde se posicionava esta coluna? Na frente do povo. Mas quando o Faraó mandou o exército para recuperar Israel, Deus viu e o povo viu também. O povo sabia que aquele exército não perdia avanço e não perdia guerra. Por isso que o povo se desespera e clama, chora e diz: acabou, morremos. Aí Deus entra em ação e veja que a Bíblia diz que a coluna de nuvem que ia na frente vai para trás do povo, para proteger o povo, para os animais desistirem. De dia, coluna de nuvem; de noite,
coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que as éguas, os cavalos não desistiam, enfrentava a coluna. Aí Deus chama um anjo e diz: só tem um jeito. Eles foram preparados para avançar. Quebra a roda dos carros, quebraram a roda, mas eles não paravam, porque a ordem era avançar. Preparados foram, só pararam porque Deus interveio e jogou-los no mar, porque eles não estavam preparados para enfrentar a água. Deus usa o mar e vence. Eles só param afogados no Mar Vermelho. Então Salomão, o texto diz, e tirava os cavalos do Egito para Salomão, porque Salomão sabia de onde vinha e a preparação. Ele pagava um alto preço, mas todo cavalo que vinha para Salomão era preparado no Egito, porque Salomão sabia as características deles: beleza, coragem. Isto era peculiar. Aí a história diz, com base na Bíblia, que Salomão, certa vez, precisava inspecionar as regiões agrícolas do seu reino. Com a sua comitiva, ele chega em uma região pobre, uma região de plebeus, uma região improvável, que era de plantação de uvas. Pastor sabe, pastor conhece. E nas plantações de uvas, como as famílias dependiam da produtividade, geralmente colocava vigias por conta dos animais, por conta dos furtos, e às vezes colocava as próprias filhas, que na época a mulher servia para isso. E diz a história que quando Salomão, nesta viagem, porque as mulheres usavam o corpo coberto, o rosto, mas os olhos não. Diz a história que quando Salomão, em uma região pobre, em uma região improvável, fora de Jerusalém, encontra uma mulher vigiando, uma guerreira pobre, com coragem, vigiando a plantação de uva da sua família. Então, quando Salomão, sem saber quem era, que olha nos olhos, o amor bate de primeira. Ele se apaixona por uma mulher queimada pelo sol, que trabalhava na vinha. Uma mulher pobre, uma mulher da pele escura, porque o sol havia queimado. Mas o amor foi tão grande, que ele, quando a vê, capítulo 1 de Cantares, versículo 9, ele abre o coração, e o que é que ele diz? Iguais às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Ele usa as maiores características da época. Hoje, se você dizer isso para a sua amada, é uma afronta, mas aqui não. Aqui era o mais alto elogio que um homem poderia dar a uma mulher. Estava dizendo: tu é bela, tu és corajosa, tu és valente, tu és poderosa. Ele se apaixona como rei. E como rei, ele tinha liberdade de trazê-la para Jerusalém. Mas ele não podia, porque havia um protocolo na dinastia que dizia que o rei não podia se apaixonar por uma mulher pobre, e muito menos da pele escura. Mas o amor foi tão grande que ele tira do coração os maiores elogios e firma um compromisso. Ele diz: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou quebrar o protocolo, me espere, me aguarde que eu vou voltar para lhe buscar. Se você continuar lendo, você vai ver que esta promessa, esta aliança, perturbou até as virgens de Jerusalém.
porque a notícia incomodou muita gente. A notícia era: o rei se apaixonou por uma mulher da pele escura e pobre, e prometeu que ela vai reinar com ele em Jerusalém. Então as filhas de Jerusalém, que eram as que tinham requisitos, as bonitonas, de família forte, começaram a tentar desestimulá-la, mandar mensagem para ela: jamais você virá entrar em Jerusalém, porque você é preta, você é pobre, jamais, o protocolo não permite. Mas ela não desistia. O livro diz que ela responde, diz: ó filha de Jerusalém, não olheis para eu ser morena. Eu sou morena, mas eu tenho promessa do rei. Eu não vou desistir, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Você vai ver no livro que ia passando os dias e as pessoas dizendo: ele não vem, desiste, tu não merece. Mas a Bíblia diz que de manhã ela saía procurando notícia, preparada, sem perder a esperança. Ele vem. Meio-dia, quando todo mundo ia almoçar, no contexto conjectura, ela saía pela cidade perguntando: vocês ouviram alguma notícia do meu noivo? E quem é o teu noivo? É o rei, é o rei. Tira essa história da cabeça. Quando era de noite, ela saía pelas praças, manhã, tarde, noite, encontrava os soldados e dizia: vocês ouviram falar que o meu noivo já está vindo? Vocês viram que ninguém conseguiu tirar isso dela. Vocês viram o que eu preguei ontem. Nós não prestávamos, já estávamos condenados. Na visão ótica, humana, espiritual, estávamos perdidos e descartados. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós não prestávamos. Ele veio. A maior expressão de amor Ele fez para conosco, igreja. Ele deu a própria vida como prova deste amor. Antes de subir o céu, Ele não poderia levar a igreja, os discípulos com Ele, para voltar para Jerusalém celestial, porque ainda tinha outros a virem. E o céu havia protocolo. Primeiro vou cumprir o protocolo. Mas no João 14 ele diz: não fiquem preocupados e nem fique triste o coração de vocês. Eu vou voltar para o meu Pai, Jerusalém celestial, o céu. Mas na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou, mas aguarde, eu voltarei outra vez, e vou levar vocês mesmos, para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Eu não vou deixar vocês desamparados. Atos foi lido aqui, quando ele vai voltar para o Pai. A última palavra que os discípulos ouvem é esta: porque vocês estão perplexos. Este Jesus que vocês estão vindo ir, Ele vai voltar cheio de glória, do mesmo jeito que Ele foi. Está escrito que esta foi a expressão que moveu a igreja. Agora ninguém vai impedir, porque agora eles vão ser movidos por esta aliança, por esta promessa. Se nós analisarmos a nossa história, primeiro século da era cristã, agora eu falei ontem que o Espírito Santo desceu e
todos foram cheios do Espírito Santo. Então a promessa veio e a proposta veio. Aqui o inferno começa a tentar desestimular a igreja, porque a única coisa que perturba o inferno não é você ter a cara bonita ou feia, preto ou branco, ter dinheiro ou não. A única coisa que o inferno endoidece é quando você diz que vai morar no céu, porque ele não pode mais, e a promessa ele vai querer tirar. Primeiro século, tentaram tirar essa esperança da igreja, com mortes, com cadeias, com chicotes. Os 3 primeiros séculos da igreja, a própria vida dos crentes era exigida, mas eles não desistiam. Muitos eram mortos, mas não apagava a esperança. Muitos eram crucificados, mas não apagava a esperança. Muitos eram jogados nas cavernas. O mês passado eu estava em Cesareia Marítima, em Israel, e há 2 meses atrás, há 3, descobriram uma das prisões subterrâneas no palácio de Herodes, em Cesareia. De um lado está a arena, onde os crentes eram jogados para os leões, para as feras, mas no palácio subterrâneo, a prisão aonde até próprio Paulo ficou, eles colocavam os crentes ali, e quando os crentes diziam, não podemos desistir, ele vem, e nós fomos chamados para esperar. Eles tiravam os crentes, jogavam nos leões, os leões vinham, e os crentes não desistiam, era atacando, e eles dando glória a Deus, querendo se encontrar com Jesus. Ora, no contexto literal, a política entra por meio do Império Romano. Se a religião não pode tirar essa esperança, vamos ao poder político. Então todos os judeus, todos os palestinos que não reconhecesse César, teria que ser executado ou descartado. Então vem uma ordem de Roma que todos eles teriam que adorar e reverenciar a César. Então o que acontecia? Permita-me, pastor, me ajuda aqui, Vitor. Quando eles se encontravam, a determinação era do Império Romano. Eles tinham que vir, se encontrou um com o outro. Hoje a gente diz paz do Senhor, hoje a gente diz bom dia, mas eles tinham que dizer Sequírio, que no original grego é César, é o Senhor. Eles se curvavam e passavam, mas agora os verdadeiros cristãos, a noiva de Jesus, não se inclinava, sabendo que a vida estava em risco, mas quando eles se encontravam, eles vinham, olhavam no olho do outro, apertavam a mão e diziam: Maranata, meu irmão, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eles não desistiam. Eles não desistiam, movidos por esta promessa e aliança. Século IV, Constantino torna o cristianismo a religião principal do império. Agora era a hora de fazer missões, agora era a hora de ganhar o mundo. Mas os interesses particulares sacerdotais entraram com tanta força que eles começaram a deturpar o verdadeiro cristianismo. Então determinaram que todos os adeptos, que todos que a religião predominava de certo todo o império, tinham que cumprir o dogma. E os dogmas da igreja religiosa não se discute, tem que cumprir. Doutrina você cumpre se quiser, mas os dogmas não, ou cumpre ou vai ser deteriorado com a morte. Então
os verdadeiros cristãos, a verdadeira noiva, a igreja, não se curvava. Então, aí Roma agora desencadeia uma perseguição contra os verdadeiros cristãos, que continuava pregando a volta de Jesus, que continuava dizendo que Jesus ainda vinha. Então eles mandaram os algozes, aonde tivesse um desses, tinham que capturar. Quando capturavam, um algoz sentava-os, colocava a voz no ouvido e dizia: vocês têm que cumprir os dogmas e não pode falar nisso. Esse Jesus não existe, esse Jesus não vem, ele morreu. Aí eles diziam, os irmãos: a gente não pode desistir, aceitamos a aliança e ela já está no sangue e não tem como sair mais. Aí eles diziam: se vocês não desistirem, vão morrer. Pegavam moças e mulheres como vocês, pentecostais, e começava a ameaçar. A história do cristianismo diz que eles pegavam alicates, colocavam nos peitos das mulheres e começava a apertar. Enquanto mais apertava, elas gritavam de dor, porque o seio é uma região sensível. E o algoz dizia: ou vocês desistem, ou nós vamos arrancar os seios. Ela, no meio do sangue da dor, gritava: vocês vão arrancar os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não vão tirar. Ele vem, ele vem, ele vem. Pegavam jovens, queimavam, ameaçando-os. Enquanto eles eram queimados, em vez de desistir, eles gritavam: eu estou vendo o céu aberto. Deitavam-os em balcões, dilaceravam, quebravam as articulações, clavículas. E o algoz dizendo: vocês ainda têm chance de sobreviver, desistam. Ele dizia: podem quebrar a gente todinho, mas vocês não vão arrancar a esperança que está no meu coração. Nada disso parou a igreja. Todos os poderes dominantes, império religioso, tentou tirar a igreja e a promessa de que Jesus vai voltar. Século 12, 13, 1229, tiraram, usaram o poder das escrituras, porque houve um concílio e determinaram que nenhum leigo poderia ler a Bíblia, porque a Bíblia estava motivando a esperança do arrebatamento. Então determinaram que quem pode ler a Bíblia é o alto clero. Então proibiram os leigos de ler a Bíblia, e sem a Bíblia a esperança morre. Então Deus levanta no meio deles um monge chamado John Hans, um alemão, na região boêmia. Então ele, cheio de Deus, vai começando a escrever literatura bíblica e espalhando para os povos. Então a religião soube que estavam escrevendo, e havia um homem que estava contrariando, e era um monge John Hans, que quer dizer ganso no original. Aí prenderam ele e pediram: ou você se retrata e para de escrever literatura bíblica para o povo, ou vai morrer queimado. Ele não se retrata. Pegam ele, prega as suas literaturas, marca o palco de queimá-lo vivo, arma a estaca e o amarra, coloca as literaturas no pé e toca fogo e grita: vai se retratar ou vai queimar? Ele grita: retratar eu não posso, vocês estão matando John Hans, o ganso, mas Deus vai trazer um cisne que voa mais alto, é mais valente, mas vocês não vão perar esta verdade da igreja. Século 16, 1545, vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais. E qual era o objetivo? O fogo intermediário, a religiosidade. Agora vai tirar essa esperança com base em um lugar de purificação. As autoridades religiosas criam que há entre o céu e o inferno
um fogo purificador das almas chamado de purgatório. Então, para construir uma grande basílica, eles começaram a disseminar em toda parte, no domínio romano, que se alguém tinha um parente morto, e este parente viveu ruim aqui, mas não tão ruim de ir para o inferno, cada oferta, quanto mais o valor da oferta alto fosse, mais rápido aquela alma era purificada pelo fogo e já entrava no céu. Se ele viveu bom, mas não tão bom de entrar no céu, esta oferta fazia ele entrar no céu pela purificação do fogo do purgatório. Indulgências plenárias e indulgências parciais. Então isso vai tomando proporção. Aí é quando Deus levanta Martinho Lutero, porque esta indulgência tirava o poder da graça, da fé e da glória e do sangue. Aí Martinho Lutero era um monge conceituado e vai defender a fé com base na carta de Paulo, que o justo vive é pela fé. Não é indulgência, não é fogo de purgatório, é a fé em acreditar que ele vem, é a fé de acreditar que a promessa ainda está de pé. Vem o século XVIII, 1707, 1700, melhor dizendo, e 22 por aí, o grande avivamento moraviano. Vem o século XVIII, agora, já que ninguém conseguiu tirar essa esperança, esta certeza de que ele vem, aleluia, aí vem, vamos usar o quê? O contexto intelectual. Aí surge o nome de um filósofo muito crânio, muito inteligente e muito conceituado. O seu nome é Ludolf Bultmann. Então Ludolf Bultmann, um alemão, ele agora vai pelo poder da filosofia, da inteligência, tirar a certeza da igreja pentecostal e da volta de Jesus. Então ele vai ensinar que Jesus não está vivo pelo poder do intelectual, e ele vai provar que do credo que nós acreditamos, nada, só uma coisa era real, porque o nosso credo, nós que acreditamos, diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Cremos no seu Filho Jesus, nasceu da Virgem Maria, morreu, padeceu na mão de Pôncio Pilato, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para vir buscar a igreja. Ele dizia que de tudo isso, a única coisa que está certa, que é correto, é que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu e acabou. Ele vai disseminar que a certeza de que Jesus está vivo é só na mente dos cristãos. Por quê? Porque ele diz, por o poder da pregação, quanto mais você ouve uma coisa, ela vai se tornando verdade. Mas ele dizia que quando diz que Jesus está vivo, é por conta da pregação, mas ele não está. Ele mostra que Jesus estava morto como qualquer um. Se fosse hoje, vou parafrasear, era como os fãs de Elvis Presley, que diz que ele ainda está vivo, mas na mente. Como os fãs de Ayrton Senna, que ainda crê que ele está vivo, ele é imortal na mente deles. Mas se você for em São Paulo, está lá a lápide, Jacques Jais, Ayrton Senna. Se você for nos Estados Unidos, está lá Elvis Presley. Se você for na Europa, está lá John Lennon, Jacques Jais, todos os famosos. Eu fui no túmulo de Jerusalém e lá não tem lápide, está vazio, está limpo, está limpo, está limpo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está tão vivo que Elvis Presley no século 21 não canta mais e não faz live, nem Michael Jackson, nem Ayrton Senna disputa mais corrida, mas o meu Jesus está tão vivo que no século 21 ainda ajuda um grupo de crente, não é para ouvir um nego pregar, é para batizar, é para curar, ele ainda faz, é para renovar. Quem tem essa certeza, adora! Não conseguiram parar.
século. O interessante é que o ensino de Landolfo Buddha permeou por quase 300 anos, 3 séculos, quase que acaba com a esperança da igreja, porque agora colocaram o homem como conhecido liberalismo teológico. O homem toma o centro de tudo e não Deus. Século 20, 1904, é quando um país na Europa, chamado País de Gales, é incendiado por um jovem de 13 anos, que movido pela esperança do arrebatamento, procurou o pastor e disse: pastor, eu quero falar da volta de Jesus e quero ser cheio do Espírito Santo. O pastor disse: vai orar. Ele dobrou o joelho, demorou 13 anos, com 26 anos de oração, o Espírito Santo tomou Evan Robert e ele começou a pregar a volta de Jesus na Europa, e o poder começou a cair. Em um ano, quase 100 mil pessoas num país pequeno se renderam e o avivamento caiu, tomou o mundo e é conhecido como um dos maiores avivamentos pentecostais, porque agora voltou ao coração que Landolfo Buddha estava errado e que Jesus continua vivo e vai voltar para buscar a igreja. Século 20, 1906, é a vez de William Seymour, com esta palavra pentecostal e de arrebatamento, sacudia a América do Norte. No meio do racismo, ele era preto como nós, e é conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Século 20, a esperança não morre. Os nossos pais entram na história e eles não tinham o que a gente tem hoje. Eram movidos por essa esperança. Não havia mensagem como nós nos preocupamos hoje em falar bonito. Hoje nós pregamos palavras que as pessoas, a maioria, não entende, mas é porque elas garantem a agenda no ano seguinte. Mas a mensagem dos nossos pais era arrebatamento. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e vai voltar para buscar a igreja. Agora olha como eram os nossos cultos. Eles não tinham selfies, eles não eram filmados, eles não pregavam em carpetes. Muitos deles chegavam na igreja sangrando, porque os não crentes jogavam pedra quando eles iam adorar, com a testa correndo sangue, dobravam os joelhos e não desistiam, na esperança da volta de Jesus. E o fogo caía, Jesus batizava. Hoje a gente fala bonito, hoje a gente quer ouvir famoso, mas nós não vivemos mais o que eles viviam, porque todos os cultos Jesus batizava, isso era fichinha. Jesus curava, Jesus estava no meio. Ei, precisamos voltar ao que a gente era. Olha para quem está ao teu lado e diga: precisamos voltar ao que a gente era, mesmo sem estrutura, mas o fogo caía nas nossas igrejas. Quantas vezes eu não carreguei crente nos braços e nas costas e no carro de mão, terminava o culto e ninguém tinha força de ir para casa, chão batido. Quem era o pregador? O analfabeto, a Maria, o Zé. Hoje é vergonha falar em línguas estranhas na rua. Mas quantas vezes a gente saía falando língua estranha na rua e os não crentes saíam correndo atrás. Eu quero aceitar esse Jesus, eu quero pegar fogo também, eu quero ir para o céu também. Eles não tinham o que a gente tinha. Hoje eu estava dizendo que muitas vezes eu chego nos aeroportos, aqueles agentes me conhecem, para o embarque para bater foto.
Cheguei no hotel hoje, foto. Saí do hotel, foto. Eles não tinham esse privilégio. Quando eles passavam por uma calçada de alguém não crente, os não crentes lavavam a calçada depois que os crentes passavam, porque dizia, passou um germe por aqui. Mas eles não desistiam da esperança. A minha glória está invadindo estes corredores. Minha igreja, eu tenho urgência em derramar um grande avivamento. Eu estou em busca de coração aberto e quebrantado para estes últimos dias, para que vocês saibam que eu tenho urgência. Eu derramo a minha unção no meio de vós, e a minha glória está levantando caídos e restaurando vidas. Assim diz o Senhor: receba uma apoteose da minha glória. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21. E com ele a pós-modernidade. Diga para ele: agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. A pós-modernidade, eu volto a dizer, está tirando a mensagem do arrebatamento. A ótica agora é autoajuda emocional. Eu ouço e eu repito, eu tenho ouvido e recebido mensagem dizendo: Bento, para de pregar Bíblia. Tu não precisa mais suar o paletó. Tu não precisa mais estar pulando nem correndo. É século 21. Tu chegou no topo. Tu prega todo mês fora do Brasil. 1, 2, 3 vezes. Tu prega nos maiores congressos do Brasil. Prega nos Gideões, prega nas convenções. Então para que tá mais pulando, correndo, falando língua e falando em arrebatamento? A nova geração não quer ouvir mais isso, Bento. A nova geração quer ouvir o coach, e é bom, mas ele busca simplesmente tirar o melhor das pessoas pelo apelo do homem. O homem pode até, mas sem o Espírito não tem como conseguir o máximo. É pelo Espírito que esta promessa está de pé. Então vem, pega coach, pega psicologia, porque nos últimos dias, Bento, depois da pandemia, a igreja está precisando, não está precisando de poder Pentecoste, nem de arrebatamento, mas é levantar a cabeça. Eu digo, eu não posso parar de pregar Pentecoste e arrebatamento, porque vou continuar suando o paletó, porque fui chamado para isso e creio nisso, que a hora está chegando. Cadê a geração que vem comigo? Cadê a geração que ainda acredita na volta de Jesus? Cadê a geração que ainda fala em mistério do século 21? Eu estou batendo nisso. Tem muitas igrejas pentecostais que já foram palco de grande avivamento,
Eu estava pregando num congresso na Suíça e tinha uma placa na igreja: também funciona aos domingos, porque ninguém quer ir mais. Prego nos Estados Unidos e palco de avivamento, hoje é boate, hoje é museu. Prego em Londres, prego na Europa. Você vê as grandes catedrais que nós contamos a história, hoje é 5 velhinhos. Estava pregando em uma grande igreja do século XVIII, em uma cidade americana, cerca de 1.300 lugares, e o pastor brasileiro disse: pastor, sabe quantos crentes? Está lá a foto dos presidentes, palco de avivamento. Sabe quantos crentes congrega hoje? Não, 20 velhinhos, e não tem um jovem, porque esqueceram e a pós-modernidade roubou. E hoje o século 21 estão querendo tirar isso de nós, dizendo: para de pregar Pentecoste, para de pregar arrebatamento, isso não dá futuro. A igreja está deprimida, mas eu louvo a Deus que no dia de hoje eu estou na igreja do poder de Deus, e aqui ainda pode. Não pode, pastor? Aqui ainda pode, não pode? Então deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, deixa eu ouvir a igreja que vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Deixa eu ouvir o barulho. Quando a filosofia, nos tempos de Paulo, quando a pós-modernidade grega romana quis tirar a esperança da igreja de Corinto, dizendo: vivam o melhor que você pode. A filosofia de Epícuros e de Zenão, conhecida como epicureus e estoicos, diziam para os crentes de Corinto: vivam o máximo de felicidade na terra, porque morreu, acabou, não tem mais esperança. Então a igreja de Corinto vai se desfiando no poder. A igreja que vivenciou os 9 dons, a igreja pentecostal começou a dar ouvidos que Jesus não estava vivo e que não ia voltar. Aí Paulo, no capítulo 15, começa a exortar dizendo: irmãos, Cristo está vivo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Se Cristo não tivesse vivo, em vão seria a minha pregação e a fé de vocês. Ele diz: deixa eu contar um mistério a vocês, que nem todos dormiremos, mas ao tocar da última trombeta, os que já dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos com Ele e com o Senhor dos ares, e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Quando isso que é corruptível se revestir da imortabilidade, o que é mortal, carnal, se revestir o corrupto da incorruptibilidade, vai acontecer o que está escrito, o que eu preguei ontem. Aí ele diz que nós vamos subir cantando um corinho. E qual é o corinho? É de desaforo. Ele diz: quando isso acontecer, nós vamos ter tempo de cantar um corinho e subir dizendo: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes. O arrebatamento vem, a hora vem, o noivo vem. Procura todos que tentaram roubar isso da igreja. Procura os poderes do primeiro século, caíram. Procura o poder político do Império Romano, caiu. Procura o grande templo onde centralizaram a sua fé e não em Deus, foi derrubado. Procura todos que se levantaram contra a igreja, não resistiram, ficaram para trás. E a igreja
de pé. E a igreja viva. E a igreja dizendo: o noivo vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Olha para quem está ao teu lado e diz: ele vem. A Sulamita resistiu. Não desistiu. Porque a ordem era avançar. Olha para quem está ao teu lado e diz: a ordem é avançar. E não recuar. Paulo disse ao escritor de Hebreus capítulo 10, ele diz: nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Só para chatear, só para chatear. Olha para quem está ao teu lado e diga: a ordem é avançar. Quando pensavam que o noivo não viria, eles têm uma surpresa. Sem avisar ninguém. Nós lemos um versículo. Cantares 1, 6 e 7. E há um questionamento. Quem não acreditava teve que perguntar: quem é esta que sobe do deserto feito coluna de fumaça? O que é isto? Aí alguém vai olhar. É a liteira do rei Salomão. E a liteira do rei Salomão só saía em cortejo nupcial. Quem é que vem dentro? Quem é a noiva? É uma morena. E ela está indo do deserto para onde? Para Jerusalém. E ninguém pode impedir, porque os maiores valentes, 60 soldados valentes, estão protegendo. Os portões se abrem. Salomão prepara o palanque para receber. Tapetes que não se contaminavam. A maior luxúria do rei. E quem não acreditava teve que encarar a Sulamita entrando em Jerusalém como rainha. A qualquer momento, gente, a trombeta vai tocar. Vale a pena esperar. Aqui é uma tipologia real. E nós vamos subir. Nós vamos subir. Fique de pé, por favor. Vamos subir, sim. Vamos subir, sim. A ordem é avançar. Guarde isso. A ordem é avançar. Ele nos amou. Nos tirou do Egito. Nos sarou. Deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos sarou. Nos deu alimento nutritivo. Nos preparou para o embate. E colocou no nosso coração avançar. Igual as éguas dos carros de Faraó. Eu te comparo. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou se for íntima, vamos renovar os votos. Vira para ela aí. Se não tiver, procura uma. Me ajuda aqui, pastor Júlio, com todo respeito. Vira para ele assim, olha para ele, olha para mim não. Só para pregar comigo. E diga para ele: ô prometido, a hora está chegando. Diga a ele: a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje,
Eu quero subir com você, pegando fogo, voando faísca. Vou subir. Diga para ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que vão tentar de tudo aqui para eu não ir. O fogo vai pegar, o sangue vai dar no meio da perna, mas eu vou estar lá. Eu quero te encontrar lá na beira do lago de cristal. Vai ser lá. Aperta a mão dele, diga: tá fechado. Diga a ele: fechado. Eu te vejo lá, eu te vejo lá. Abraça ele.